Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso canal, seu e meu. Eu sou a Maria Helena. Você já pensou sobre qual o seu propósito aqui nessa terra? E aí você já pensou também assim, se você entende um pouquinho de astrologia, você já pensou, putz, mas como que eu vou saber meu propósito a partir do meu mapa astral? Será que é possível? Eu te digo que é possível, mas não como a gente espera que seja. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa me procura dizendo: "Ah, quero saber meu propósito", como se só tivesse um propósito na vida de alguém. Então, como se o que você veio fazer aqui nesse mundo é uma coisa só. E o seu mapa é a coisa que você veio fazer nesse mundo, porque ele é, vamos dizer assim, o seu guia, né? O seu manual. Só que no seu mapa, aquilo que você veio fazer aqui, então, quando você olha para o seu mapa, você vê: isso eu vim fazer aqui nesse mundo, tudo isso daqui. Isso daqui eu vim fazer. Mas, quando a gente vive isso de fato, a gente percebe que isso daqui não é uma coisa só. Essa experiência terrena é a experiência que eu estou vivendo na vida. Então, na verdade, a gente tem 12 setores da vida em que cada uma delas nos leva para um lugar, nos indica algo. Certo? Então pensa que o seu propósito da sua vida não é um propósito só, senão viver a sua máxima expressão de si mesma, que no caso tem a ver com viver a máxima expressão, a máxima potência do que é seu mapa. Então seu mapa te traz infinitas possibilidades. Quando você consegue viver a expressão máxima do seu mapa, você está atingindo o seu propósito. Porém, até mesmo quando você não vive a expressão máxima do seu mapa, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que tem um Júpiter em Sagitário, muito bem colocado. A expressão máxima desse mapa é que essa pessoa, nossa, chega em lugares muito, dependendo da casa que tá, né, inclusive, então, vamos supor, Júpiter em Sagitário na casa 9 mesmo, bem assim, bem buscador. Então, muito provavelmente, essa pessoa é um conhecedor desde muito cedo, essa pessoa com muita sabedoria. A expressão máxima, a expressão não tão máxima talvez seria algumas coisas a menos do que isso, só que você entende que sempre você está expressando aquilo, então mesmo quando a gente pensa, nossa, isso aqui poderia ser melhor, ainda assim é a expressão de si mesma, ainda assim é um propósito, percebe? Isso fica claro? Então, por exemplo, vamos pensar nos pontos que a gente tem no mapa. Quando a gente olha, por exemplo, o Sol, o próprio Sol, na minha leitura, já é um dos propósitos da nossa vida, porque a gente não chega sendo o nosso Sol, né? A gente chega para lapidar, para nos lapidar e ser cada vez mais esse Sol, cada vez mais essa plenitude desse Sol brilhante, desse eu, dessa identidade, desse reconhecimento de que sou um ser divino e uma expressão do divino na Terra, né? Que é quando o meu espírito me alcança e me guia através da sabedoria do espírito, não mais dos instintos mais básicos. Entende? Então, por exemplo, um sol em touro pode, no começo da vida, ser expresso de forma muito apegada, porque está lapidando esse sol ainda, para que depois se torne abundante e conectado com o ciclo da vida, que é um sol em touro, né? Próspero, abundante, conectado com o ciclo da vida, em que ele confia que tem para todo mundo, sabe? Que o amanhã sempre será rico. Percebe isso? Então, essa é a expressão em que o Sol em Touro está na máxima expressão. Porém, claro que antes a gente lapida ele para que ele chegue lá. Porque normalmente um Sol em Touro, a expressão dele, quando a gente percebe a pessoa no começo da vida dela, é muito mais lua e ascendente no começo da vida. E o Sol, às vezes, é expresso das formas mais inferiores. Como as inferiores? Por exemplo, isso. A pessoa se torna muito apegada, muito assim, às vezes até com medo de perder e tudo mais. Quando a gente olha para essa expressão em que a pessoa vai se lapidando, vai percebendo a dinâmica da riqueza, né? Isso vai se deixando muito mais leve, mais fluido. Então, o mapa ele é a própria expressão daquilo que você veio fazer aqui, mas não veio fazer aqui só uma coisa. Mas tem alguns pontos no mapa que podem te ajudar
a encontrar esse lugar que você deseja, que são esses vários lugares. Então, por exemplo, eu gosto muito de olhar pro logo ascendente, para a gente ver se tem planeta ali na casa 1 ou se ou olhar o regente do ascendente, porque o ascendente também ele precisa ser lapidado, então a gente já tem aqui uma missão, vamos dizer assim, uma missão de vida é lapidar esse ascendente. A gente olha para o meio do céu e para como tá o meio do céu, se tem planeta ali e o regente do meio do céu, a gente olha. A gente olha Sol, claro, porque a gente tem que ver o que essa pessoa tá, como ela tá se lapidando, é uma dança, gente. É assim, então a pessoa tá se lapidando ali no mapa para que cada vez mais todos esses planetas contribuam para que ela atinja o ápice do Sol dela. Que daí tá numa casa, enfim. Junto com isso, atinge também o meio do céu, percebe? É uma coisa muito bonita, complexa. Então, olhar esse sol, onde é que ele tá, como é que ele, em que casa ele tá, muito provavelmente a casa que ele tá tem muita importância para essa pessoa. E aí, claro que ir desenvolvendo também a característica do signo, se tá bem aspectado, os aspectos que tem, porque às vezes o próprio aspecto desafiador, ele também é uma missão, também é um aprendizado, sempre é um aprendizado, né? Então, uma oposição buscando equilíbrio, uma quadratura buscando ajuste que precisa ser feito. Aí a gente olha a lua para ver como essa pessoa se sente confortável emocionalmente, mas também para ver quais são os padrões inconscientes, que essa pessoa repete e que não deixa ela atingir a máxima potência dela mesma, certo? Por quê? Porque onde a gente tem a lua é onde a gente muitas vezes repete padrão, porque é o que deixou a gente seguro na infância. Então, por exemplo, se o que me deixou seguro, uma lua em touro, né? O que me deixou seguro na infância foi, além do toque físico, que provavelmente teve muito, né? A mãe que sempre tocou, a questão da comida como um afeto também pode ser uma opção, mas muitas pessoas de lua em touro viveram a lua em touro conectada com a escassez, então alguma dificuldade financeira. Só que como essa criança cresceu nesse ambiente, é o ambiente que ela conhece da dificuldade financeira, muitas vezes ela repete isso na vida para que ela possa então sentir aquela segurança. Entende que por mais que seja inseguro você tá com dificuldade financeira, traz muita insegurança. Mas pro inconsciente, que é isso, o subconsciente, é lua, a gente tá falando de lua, daquela pessoa é o conhecido para ela. Entende? Que o que ela viveu na infância é o que foi conhecido, mesmo que difícil. Esse é o repeteco que a gente tem na nossa vida. Então, às vezes, uma coisa muito difícil da infância, mas que foi o que nos estruturou como pessoa. Então, logo, é como eu me sinto segura. Eu repito essa situação, ou seja, eu crio situações parecidas para que eu possa me sentir daquele jeito de novo. Então, isso eu olho muito na lua da pessoa para sugerir para ela novos formatos de percepções a partir do campo emocional, na medida do possível. Claro que muitas vezes isso aqui a pessoa precisa adentrar em questões mais profundas, até se a gente for pensar terapêuticas mesmo, mas na medida do possível eu também sugestiono algumas questões que são, por exemplo, uma lua em touro, é como ela sai da escassez em direção à confiança da abundância. Confiar na mãe terra, porque daí ela sai desse lugar da escassez do conhecido e vai em direção à mãe maior, que é a mãe terra. E assim por diante, todas as luas têm uma questão que se repete. Lua em Áries, por exemplo, muitas vezes ela recria relações agressivas ou ao menos ou pelo menos castradora, talvez até castradora, para que ela possa reviver alguma questão da infância, para se sentir segura. E aí, de novo, vamos lá, como é que isso se lapida para que ela possa viver a expressão mais elevada dessa lua? Que é uma lua de iniciativa, de movimento, de
realmente não se deixa parado, mas não mais porque tem alguma coisa empurrando, uma pressão ali fazendo para essa pessoa. Enfim, Lua também, claro, a gente vê todos os planetas, né, gente? O mapa é uma dança, então todos os planetas trazem um símbolo, mas tô trazendo aqui alguns que é legal você observar para você observar seu mapa. Nó do Norte também é um ponto em que a nossa alma está indo em direção a esse ponto. E aí, claro, se a nossa alma está indo em direção a esse ponto, é um aprendizado, é um objetivo, é uma missão, é um propósito, tudo isso é também. E, claro, Saturno, porque onde eu tenho Saturno é onde eu preciso aprender sobre disciplina, responsabilidade, assumir o fardo que eu vim assumir naquele campo. E, enfim, eu gosto muito desses pontos. Claro que olho todos os aspectos, tudo, gente, é uma dança. Mas esses pontos são muito importantes. Se você quiser começar por aí, são pontos que eu olharia. E aí, claro, fazendo essa breve interpretação, a interpretação que talvez você ainda não faça tão profundamente, mas que já é um início da sua autodescoberta. Que se você quiser e tiver no seu momento da sua vida de fazer um mapa astral, uma leitura do mapa astral, eu faço a leitura do mapa. Então, simplesmente deixe uma mensagem aqui para mim, porque aí eu te passo mais informações e tudo mais, para você agendar a leitura do mapa inclusive hoje eu faço também com foco nos seus talentos, porque muitas vezes você tem talentos que o mapa mostra que você não vê que você tem, mas na hora que você começa a usar esses talentos, eles dão muito frutos, porque eles são tão fluidos que muitas vezes a gente deixa passar. Sabia que isso acontece? Bom, então, se você sentir vontade também, agenda a sua consulta que vai ser uma honra para mim fazer seu mapa. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, isso me ajuda muito. Se quiser me deixar uma mensagem aqui também, eu vou adorar te ler. Muito obrigada por chegar até aqui e até a próxima!